Ontem saiu a decisão do processo envolvendo a jogadora de vôlei Carol Solberg, que ela foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva porque numa partida em setembro e ela na TV foi lá e disse fora Bolsonaro. Isso, bem, motivou o processo. A alegação inicial é que ela teria descumprido um dos artigos do regulamento do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e que isso poderia prejudicar, dizer fora Bolsonaro poderia prejudicar a CBV ou levar a perda de patrocinadores como o Banco do Brasil, né? A Carol, ela se justificou, ela disse o seguinte: eu estava muito, mas muito feliz de ter ganhado o bronze e na hora de dar minha entrevista não consegui não pensar em tudo que está acontecendo no Brasil e me veio um grito totalmente espontâneo de tristeza e insatisfação com o que está acontecendo. Não quis ofender o Banco do Brasil ou o CBV de forma alguma. E ela prossegue, né? Não me sinto nem um pouco arrependida, só manifestei minha opinião. Da mesma forma que vejo que outros meninos da seleção de vôlei de quadra manifestaram a opinião deles. Uma opinião contrária à minha, do futebol também. Não me arrependo. E aqui ela se refere a outros jogadores que fizeram o número 17 em referência ao Bolsonaro, o número pelo qual ele concorreu nas eleições. Então o que acontece aqui? A primeira coisa é, bem, a perseguição de uma pessoa que criticou o Bolsonaro, né, o que se tornou meio recorrente, quando não é uma perseguição judicial, é uma perseguição nas redes sociais, é uma perseguição que tem a ver com esse linchamento público, muitas pessoas se unindo para denunciar a pessoa, para insultar a pessoa, para atacá-la. A segunda coisa é essa noção, o que é bastante ingênua, na verdade, de que o esporte ele não é ideologizado, né, que o esporte ele não tem lado político. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, na seleção de 70, na seleção brasileira, quando vai para a Copa do Mundo de 70, e que foi usada, a seleção brasileira, né, o Pelé e outros jogadores foram usados pela ditadura militar, pelo regime militar, como um símbolo nacional. Então, eles politizaram, eles ideologizaram, sim, o futebol, e na verdade, desde sempre, o futebol tem essa característica, né, é o esporte mais popular no Brasil e ele é usado como uma bandeira política, assim. E muitos jogadores, ainda mais atualmente, né, tem muitos jogadores que são bolsominions e isso é, bem, declarado, né, e eles não têm vergonha de fazer isso e nem sempre eles são penalizados por isso, raramente, na verdade. Basta a gente pensar, por exemplo, nesse vínculo entre política e esporte num filme muito interessante chamado Invictus, que fala sobre o Nelson Mandela e a seleção nacional de rugby da África do Sul, que era composta quase que exclusivamente por brancos. É que eu vi esse filme faz muito tempo, mas se não me engano havia apenas um jogador negro na seleção de rugby, e o Nelson Mandela tenta reunir a população sul-africana em torno da seleção de rugby, mesmo os negros também, buscando o apoio de toda a população, porque você tinha ali todo o histórico do apartheid, ou seja, décadas de segregação racial na África do Sul, e o primeiro presidente negro do país vê uma oportunidade ali de unificar a população branca e negra em torno do rugby. Então a política, gente, ela perpassa todas as diferentes áreas de uma sociedade. Ela não está restringida ou constrangida apenas na eleição, no voto, no representante, no político. Ela perpassa as artes, ela perpassa o esporte, ela perpassa a educação, ela perpassa a família, ela perpassa a cultura, ela está em todos os locais. Se a gente pensar nos gregos, por exemplo, nos filósofos gregos, eles diriam que a existência humana, pelo menos quando a gente pensa em civilizações, a existência humana ela é, em essência, política. Ela se dá nessa interação nossa com outros cidadãos e com quem governa esses cidadãos. Então, proibir a Carol Solberg de falar agora, se manifestar publicamente, bem, aqui eles querem dizer estritamente na quadra, estritamente nos eventos esportivos, mas proibi-la é proibir um direito, de certo modo, inclusive do bolsominion se manifestar. A gente vê aqui muitos artistas, muitos esportistas se manifestando, né? Não necessariamente no ambiente de esporte, mas se manifestando, e eles têm todo o direito de fazer isso. Proibir a pessoa de expressar a sua posição, sua indignação, sua revolta, como diz a Carol ali, é proibir um direito essencial dos cidadãos. É claro que essa questão da livre expressão, ela sempre é um ponto controverso, porque tem ali um limite, né, uma zona limítrofe no qual a liberdade de expressão passa a ser insulto, passa a ser difamação, passa a ser um ataque pessoal ou pode levar a ódio. E aqui a gente vai entrar na segunda questão, né, no segundo tema, que tem a ver com isso, né, com essa restrição da livre expressão, com essa tentativa de restringir, que foi uma notícia da semana envolvendo o escritor João Paulo Cuenca. Ele publicou algum tempo atrás aqui, em junho, ele publicou um tweet que dizia o seguinte: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal.
E eu fiz um vídeo na época, se vocês quiserem conferir. Eu mantenho minha opinião da época, não mudou muito a minha posição. E ele fazia uma clara sátira aqui de uma frase do autor francês Jean Méliès, que dizia: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, que é uma frase que nasce, né, que brota no interior da Revolução Francesa, do Iluminismo francês, e quando você tinha, de fato, né, essa intenção revolucionária de ruptura com o absolutismo, né, com a monarquia absolutista, e que instiga o nascimento de uma série de noções, inclusive de livre expressão também, uma série de noções que norteiam as democracias atuais. Então, esse momento de ruptura no século XVIII, quando você tem esses autores iluministas, né, por exemplo, o Méliès, o Diderot, o Voltaire, o Rousseau e vários outros autores, que estão pensando no mundo de ruptura, possivelmente, com esses regimes autocráticos e que oprimiam a vasta maioria da população. Então, era um texto claramente satírico. Eu ressalto o que eu disse já anteriormente, era um texto de mau gosto, é uma publicação de mau gosto, ainda mais pensando nessa polarização política, nesse tipo de embates que se dão tanto virtualmente quanto fora da internet, no campo político mesmo. Então é uma frase que é problemática, mas o que aconteceu como resultado disso? Primeiro, o João Paulo Cuenca, ele teve a coluna dele na Deutsche Welle cancelada. Então o jornal não queria publicar mais o João Paulo Cuenca. E agora a gente ficou sabendo essa semana que estão rolando mais de 80 ações realizadas aqui por pastores da Igreja Universal contra o João Paulo Cuenca. Então ele vai ter que agora se defender de mais de 80 processos em 19 estados brasileiros. E a resposta dele, né, a resposta de João Paulo Cuenca, é que são todos pastores da igreja. Isso é uma ação coordenada, isso é litigância de má-fé. Essas pessoas estão usando o sistema jurídico do país para me constranger. E eu até quero citar uma frase do Olavo de Carvalho para isso, que é alguém que defende essa litigância de má-fé, é alguém que defende esse assédio judicial. E o Olavo tem um vídeo no qual ele fala o seguinte, que ele havia estimulado, aconselhado a família Bolsonaro a processar todo mundo que falasse mal do Bolsonaro, a processar jornalistas. O que o Olavo dizia? Qual era a tese do Olavo em torno disso? Que não importa se você vai vencer o processo ou não, mas se você afunda a pessoa em processos, se você abarrota a pessoa de processos, como é o caso agora de João Paulo Cuenca, você, primeiro, silencia essa pessoa e, segundo, você torna a vida dela um inferno. Então a pessoa se cala porque ela tem medo. No caso, por exemplo, da Carol, ela vai ser proibida de falar agora fora do Bolsonaro. Então ela foi constrangida num direito dela de cidadã de se expressar. Ela não vai falar, possivelmente, a não ser que ela queira desafiar a decisão, ela não vai falar mais porque ela vai ser constrangida, ela foi silenciada nesse sentido. Ela não pode expressar. No caso de João Paulo Cuenca, é o mesmo princípio. Você tem agora dezenas de processos contra ele que ele vai ter que responder. Se ele perder, possivelmente será um valor que se somará aqui na casa de centenas de milhares de reais. Eles vão constranger um escritor, um autor, que fez um comentário que é claramente satírico. Como eu disse aqui, você pode achar de mau gosto, como eu achei que foi de mau gosto, você pode achar que foi de mau gosto, mas é um texto claramente satírico. Do mesmo modo que o João Paulo Cuenca poderia escrever um romance satirizando a Igreja Universal, satirizando pastores da igreja, e isso estaria defendido, isso estaria protegido pela livre expressão artística no Brasil. Assim como, por exemplo, o artigo do Hélio Schwartzman, que eu achei de mau gosto tremendo, no qual ele torce pelo coronavírus para que ele mate o Bolsonaro, e depois escreveu um outro artigo falando a mesma coisa em relação ao Trump. É um artigo de mau gosto tremendo, é um artigo do qual eu discordo, mas não quer dizer que eu queira que o Hélio Schwartzman seja censurado, seja reprimido, seja processado, seja perseguido. O tweet aqui do João Paulo Cuenca não é um tweet de um político em campanha dizendo vamos fuzilar a crentalhada aqui do Acre. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Vou botar esses picareta pra correr do Acre! Não. É um escritor, um romancista, um ficcionista que fez um tweet claramente se referindo a uma frase clássica da Revolução Francesa, do Iluminismo francês. E outra coisa que surge a partir disso, né, que é assim, um termo ridículo, que é a crentofobia. E essa é a inversão, né, desses grupos majoritários, desses grupos que estão no poder, que estão dominando, controlando o sistema, que se acham as vítimas, se acham os perseguidos. Daí você tem racismo reverso, os brancos sendo perseguidos pelos negros, né, os brancos que estão em posição de visibilidade, que estão em posição de poder, que estão sendo representados na imprensa, na mídia, e eles se sentem perseguidos porque há uma ação afirmativa da Magazine Luiza para trainees negros. Então você tem crentofobia, você tem racismo reverso, você tem heterofobia, né?
a ditadura gay, essa agenda gaysista que quer tornar agora os héteros em minoria. Então é uma mania de perseguição, uma paranoia coletiva, como se um tweet desse tivesse algum impacto no crescimento da Igreja Universal ou que fosse instigar a perseguição de pastores da igreja. Então o que a gente tem visto aqui é, de fato, uma espécie de assédio jurídico contra pessoas que se manifestam contra agora quem está no poder. E essa é uma questão que é preciso também ressaltar aqui para concluir esse vídeo. Isso não significa que em inúmeras circunstâncias não haja de fato algum tipo de calúnia, de ofensa, algum tipo de injúria, algum tipo de difamação que mereça de fato que leve isso ao tribunal, que mereça de fato um processo, porque existem circunstâncias nas quais isso procede, mas em muitas outras circunstâncias o que você observa é justamente um esforço para silenciar essas vozes dissidentes, como é o caso de João Paulo Cuenca. Essas dezenas de processos aqui são claramente uma espécie de ação coordenada para silenciar o Cuenca. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essas duas circunstâncias. Primeiro sobre a história da Carol Solberg, que foi processada e agora ela foi penalizada com uma advertência e não vai poder mais criticar o Bolsonaro nos eventos esportivos de vôlei de praia. E também sobre esse caso do Cuenca, com dezenas de processos vindos de pastores da Igreja Universal contra ele por causa da frase que ele publicou no tweet, que, como eu disse, é obviamente uma frase satírica. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro para dar um apoio para o canal ou um apoiador no Apoia-se e também confira meus livros sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar e também meu livro na pré-venda agora sobre o Jesus Histórico, o Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!